você se senta para fazer algo importante. Aquela tarefa que pode mudar o rumo da sua carreira, da sua saúde, da sua vida. A intenção é pura, a decisão está tomada. E quando você percebe, 2 horas se passaram. E tudo o que você fez foi rolar um feed infinito, responder mensagens sem importância ou organizar sua mesa pela 10ª vez. Essa guerra silenciosa, essa batalha diária contra a procrastinação, ela te soa familiar? E se eu te dissesse que a solução não está em mais um aplicativo de produtividade, em listas de tarefas intermináveis ou em tentar se forçar a ter mais força de vontade? E se eu te dissesse que a resposta está, na verdade, em um método de 2.400 anos, criado por um dos maiores pensadores da história para vencer a autossabotagem? Fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou te revelar o método socrático infalível para diagnosticar e curar a procrastinação na sua raiz. O que você vai aprender hoje não é um hack passageiro, é uma atualização completa no seu sistema operacional mental. Nós fomos ensinados a acreditar que procrastinar é um sinal de preguiça, uma falha de caráter. E essa crença nos enche de culpa, o que, ironicamente, nos faz procrastinar ainda mais. Mas a verdade é que a procrastinação raramente é sobre preguiça. Ela é um mecanismo de defesa. Pense nisso. A neurociência, ela nos mostra de forma bem simples que nosso cérebro é programado para evitar o desconforto e buscar o prazer imediato. Quando você encara uma tarefa grande, difícil ou que te gera ansiedade, seu cérebro límbico, menos a parte mais primitiva, menos soa um alarme. Ele diz: perigo, desconforto à frente. E para te proteger, ele te oferece uma rota de fuga, uma dose rápida de dopamina, a molécula do prazer que você encontra em uma notificação no celular, em um vídeo rápido, em qualquer coisa que não seja a coisa que você precisa fazer. A procrastinação, então, é uma resposta emocional. E é por isso que a lógica pura da força de vontade falha tantas vezes. É aqui que entra um velho sábio de Atenas. Sócrates, nós o conhecemos por suas frases famosas, mas sua verdadeira genialidade estava em seu método. Ele era, em essência, o primeiro terapeuta cognitivo da história. Ele entendia que a maioria dos nossos problemas não vem dos fatos em si, mas do nosso julgamento sobre os fatos. E sua máxima mais poderosa, conhece-te a ti mesmo, não é um clichê de autoajuda. É o primeiro passo, o mais crucial, para desmontar a autossabotagem. É a chave para nossa liberdade. Sócrates não dava respostas. Ele ensinava as pessoas a encontrarem suas próprias verdades fazendo as perguntas certas. Esse método, chamado maêutica, significa literally a arte de dar à luz ideias, clareza, a verdade. Quando a procrastinação bater à sua porta, em vez de lutar contra ela, convide-a para o interrogatório. Torne-se o seu próprio Sócrates. Use estas 3 perguntas para desarmar as desculpas que sua mente cria. A primeira pergunta é: o que exatamente estou evitando? Seja brutalmente honesto aqui. Dê um nome ao monstro. Não diga apenas tenho que trabalhar. Vá mais fundo. É o medo do fracasso. O medo de que o resultado não seja perfeito. É a ansiedade de encarar uma página em branco? O tédio esmagador de uma tarefa repetitiva? Ou talvez o medo do sucesso e das novas responsabilidades que ele trará? Quando você nomeia o sentimento, estou evitando a sensação de incompetência que sinto ao começar, você tira o poder dele. Ele deixa de ser uma sombra assustadora e se torna um problema concreto, algo que você pode resolver. A segunda pergunta socrática: qual é a pior coisa que pode realmente acontecer se eu fizer isso? E qual é a pior coisa que vai acontecer se eu não fizer isso? Essa é uma análise fria de custo-benefício para sua alma. Sua mente ansiosa cria cenários catastróficos. Se eu tentar e falhar, todos vão rir de mim. Sócrates te convida a questionar isso. Realmente vão. E se rirem, e o que acontece depois? O mundo geralmente, o pior cenário realista é um desconforto temporário. Agora, vire a moeda. Qual é o custo de não fazer? A tarefa ainda estará lá amanhã, mas agora com um adicional de culpa e ansiedade. O custo é a sua paz de espírito. O custo é o seu progresso. O custo
é a distância crescente entre quem você é e quem você quer ser. Quase sempre, o custo da inação é muito, muito maior que o risco da ação. E isso nos leva à terceira e mais libertadora pergunta: qual é o menor passo, ridiculamente fácil, que posso dar agora? A procrastinação prospera na magnitude. Olhamos para a montanha inteira e nos sentimos paralisados. Sócrates, o filósofo prático, te diria para olhar apenas para a primeira pedra no caminho. Não pense em escrever o relatório. Pense em abrir o documento e escrever um único parágrafo. Não pense em limpar a casa toda. Pense em lavar um único prato. A regra é: o passo deve ser tão pequeno que pareça patético não fazê-lo. Isso quebra a inércia. Isso gera um pequeno momento de vitória, liberando uma dose de dopamina produtiva. E o movimento, meu amigo, gera mais movimento. As perguntas de Sócrates são o seu diagnóstico, mas para a cura a longo prazo, precisamos de algo mais profundo. Precisamos mudar nossa própria identidade. Os antigos gregos tinham um conceito poderoso: ethos. Ethos não é apenas ética, é o seu caráter fundamental, a soma dos seus hábitos, a sua natureza. Eles também tinham a arete, que significa excelência ou virtude em ação. A mentalidade moderna nos diz para esperar pela motivação. Quando eu sentir vontade, eu faço. A sabedoria antiga nos diz para esquecer a vontade e focar no caráter. A pergunta não é: estou com vontade de fazer? A pergunta é: quem eu quero ser? Você não combate a procrastinação tentando sentir vontade de agir. Você a combate construindo o ethos de uma pessoa que age apesar dos sentimentos. E como se faz isso? Através da prática da ação imperfeita deliberada. Isso vem dos estoicos, os herdeiros filosóficos de Sócrates. A ideia é simples: feito é melhor que perfeito. Fazer mal feito, mas fazer, é infinitamente melhor do que não fazer perfeitamente. Abandone a meta do resultado final por um momento e se apaixone pelo processo. Em vez de dizer preciso escrever 5 páginas hoje, mude a sua identidade. Afirme para si mesmo: eu sou o tipo de pessoa que se senta e escreve por 15 minutos todos os dias. Percebe a mudança? A primeira é uma tarefa externa que gera pressão. A segunda é uma afirmação de identidade. A ação escrever por 15 minutos se torna apenas a prova de quem você é. E é muito mais fácil agir em alinhamento com a sua identidade do que lutar contra a sua falta de vontade. Construa o ethos e a ação se seguirá. Agora que temos o diagnóstico e a identidade, precisamos fortalecer nossa mente para as batalhas do dia a dia. Sócrates falava de um demônio, uma espécie de voz divina interior que o guiava, dizendo-lhe o que não fazer. Podemos interpretar isso hoje não como algo místico, mas como uma intuição treinada, uma consciência aguçada. Nós também temos uma voz interior, mas para muitos de nós, ela foi treinada para ser uma crítica, uma sabotadora. Precisamos retrainer essa voz para que ela se torne nossa aliada. E fazemos isso através da técnica de reframing ou reformulação consciente. Quando sua mente disser, eu tenho que fazer isso, uma frase que implica fardo e obrigação, pause e reformule. Eu escolho fazer isso porque essa ação me alinha com o meu objetivo de ser mais saudável, ter liberdade financeira, ser um bom profissional. Você transforma um peso em uma escolha poderosa. Quando sua mente disser, isso é muito difícil, reformule. Isso é um desafio. E cada desafio que eu supero me torna mais forte e mais capaz. Você transforma um obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Isso não é otimismo tolo. É uma direção consciente do seu foco. Finalmente, Sócrates não ensinava trancado em uma torre. Ele ia para a ágora, a praça pública, o centro da vida. Ele entendia o poder do ambiente. A sua procrastinação pode não ser uma falha sua, mas uma falha do seu ambiente. Use a regra dos 20 segundos. Torne as distrações 20 segundos mais difíceis de acessar. Guarde o celular em outra sala. Deslogue das redes sociais. E, ao mesmo tempo, torne a ação desejada 20 segundos mais fácil. Deixe o livro que quer ler na sua mesa. Deixe a roupa de ginástica pronta. Crie um ambiente onde a virtude é o caminho de menor resistência. Vamos recapitular. A procrastinação não é preguiça. É uma resposta emocional ao desconforto. E você não a vence com força bruta. Você a desmonta com sabedoria. Primeiro, você usa o diagnóstico socrático. Pergunta o que está evitando. Analisa os custos reais da inação
e define o menor passo possível. Segundo, você para de esperar pela motivação e começa a construir o seu ethos, sua identidade como alguém que age. Lembre-se, ação imperfeita e consistente sempre vence a perfeição que nunca acontece. Terceiro, você fortalece sua mente, reformulando seus pensamentos e mudando seu ambiente para que ele trabalhe a seu favor e não contra você. A procrastinação, no fundo, é um sintoma de uma vida não examinada. Hoje você recebeu o manual de Sócrates. Sua tarefa não é buscar a perfeição da noite para o dia. Sua tarefa é se tornar mais consciente, é escolher a ação, por menor que seja. Então, aqui está o seu chamado à ação. Não para mim, mas para você. Escolha uma tarefa que você tem adiado apenas uma... E assim que este vídeo terminar, faça a si mesmo a primeira pergunta. O que exatamente eu estou evitando? Comece o diálogo. E agora eu pergunto a você, qual é essa tarefa? Qual é a coisa que você vai atacar usando este método socrático? Deixa aqui nos comentários. Declarar sua intenção é um ato poderoso. E a sua resposta pode ser a faísca que outra pessoa nesta comunidade precisa para começar a sua própria jornada. Se essa sabedoria ancestral foi útil para a sua mente moderna, mostre seu apoio, curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossa próxima conversa e junte-se à nossa comunidade de mentes em constante evolução. Lembre-se, conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria.